Você acha que sabe tudo sobre os dinossauros mais perigosos que já existiram? Prepare-se para conhecer 7 predadores ferozes que caçavam com inteligência, velocidade e uma agressividade brutal. Eles dominaram seus territórios com força, implacável, deixando suas presas sem chance. Fique até o final e descubra quem é o verdadeiro rei da agressividade pré-histórica. A resposta pode surpreender você. Carnotaurus, o corredor letal. Ele era estranho, veloz e absolutamente letal. O Carnotaurus, com seus braços minúsculos e chifres demoníacos sobre os olhos, parecia ter saído de um pesadelo. Com cerca de 7,5 metros de comprimento e pesando quase 2 toneladas. Ele era ágil como poucos. Seu corpo esguio e musculoso o tornava um predador formidável em campo aberto, capaz de alcançar velocidades impressionantes para seu tamanho. Mas o mais aterrorizante era sua mandíbula. O Carnotaurus possuía uma mordida rápida, não tão forte quanto a do T-Rex, mas extremamente eficiente para agarrar presas menores e esmagar ossos. Seus dentes afiados e recurvados perfuravam carne com facilidade. E o animal não hesitava em atacar emboscando suas vítimas com velocidade surpreendente. Os chifres em sua cabeça não eram apenas estéticos. Há teorias de que ele os usava em disputas violentas contra outros carnívoros ou para subjugar suas presas. Mas o que realmente torna o Carnotaurus aterrorizante não é só sua capacidade de matar. É seu silêncio antes do ataque. Paleontólogos acreditam que ele poderia se mover de forma incrivelmente silenciosa, escondendo-se em matas ralas antes de lançar-se sobre sua presa em um único pulo mortal. Ele era o tipo de predador que você nunca via chegando, até que já era tarde demais. E se este é apenas o 7º mais agressivo, imagine o que está por vir. Allosaurus, o açougueiro da Era Jurássica. Muito antes do T-Rex dominar os cenários do Cretáceo, o trono dos predadores pertencia a uma criatura tão sanguinária quanto temida, o Allosaurus. Este gigante do Jurássico podia atingir até 12 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas, com uma estrutura corporal adaptada para a matança. Diferente de predadores que confiavam apenas na força bruta, o Allosaurus era inteligente, estratégico e extremamente violento. Seus braços possuíam garras afiadas como navalhas, que usava com precisão cirúrgica para rasgar carne viva. Mas o verdadeiro pesadelo vinha de seu crânio. Seu crânio era leve, mas resistente, com uma mandíbula que se abria em um ângulo imenso, permitindo-lhe morder com força e depois balançar a cabeça como uma serra viva, arrancando pedaços inteiros de carne das presas. Esse comportamento o fez ganhar o apelido entre cientistas de açougueiro do Jurássico. O Allosaurus caçava em grupo, segundo várias evidências fósseis. Imagine uma matilha de monstros gigantes cercando uma presa, cortando caminhos e lançando ataques coordenados. A vítima não tinha para onde fugir. Era uma dança de morte onde cada passo a levava mais perto do fim. Se o Carnotaurus matava com velocidade e silêncio, o Allosaurus fazia questão de mostrar sua violência, deixando um rastro de ossos partidos e sangue derramado por onde passava. E ainda estamos apenas no 6º lugar. Mapusaurus, o caçador em matilha da morte vermelha. O nome Mapusaurus significa lagarto da terra, mas ele poderia facilmente ser chamado de pesadelo de sangue. Esse predador argentino do Cretáceo atingia até 12 metros de comprimento, com uma força e ferocidade comparáveis ao Giganotossauro, seu parente próximo. Seu corpo era esguio, mas musculoso, projetado para corridas rápidas e ataques brutais. Mas o que torna o Mapusaurus realmente aterrorizante não é apenas seu tamanho, e sim a forma como ele caçava. Ao contrário de muitos grandes terópodes solitários, o Mapusaurus caçava em grupo. Evidências fósseis indicam que ele formava verdadeiras tropas de ataque, uma matilha de monstros carnívoros agindo como uma unidade coordenada. Imagine 7, 8, talvez 10 predadores gigantes avançando em uníssono sobre um Argentinosaurus de 30 toneladas. Uma investida com tamanha brutalidade que nem mesmo o maior dinossauro conhecido
conseguiria resistir por muito tempo. Seus dentes eram longos e finos, com serras laterais perfeitas para rasgar carne, como lâminas de serra elétrica. Não era preciso matar com uma só mordida. O Mapussauro sangrava a presa até a exaustão, dilacerando músculos, abrindo feridas que se tornavam poços de dor e desespero. Uma emboscada desses caçadores não dava chance de fuga. Era a própria definição de massacre pré-histórico. O mais assustador, esses ataques coordenados indicam inteligência social, estratégia e talvez até comunicação rudimentar. Eles não matavam por instinto puro, matavam com método. Majungasaurus, a máquina de caçar. O Majungasaurus foi um dos predadores mais temidos do final do período Cretáceo, vivendo na região que hoje é Madagascar. Seu crânio curto e robusto era marcado por um chifre ósseo singular no topo da cabeça, que provavelmente usava em combates e exibições territoriais. Diferente de outros grandes carnívoros, o Majungasaurus tinha uma mandíbula poderosa e dentes curtos, mas afiados, perfeitos para esmagar ossos e rasgar carne com brutalidade. Seu corpo compacto e musculoso indicava uma criatura resistente, capaz de enfrentar presas robustas e outros rivais em lutas mortais. As pernas fortes e adaptadas para a corrida rápida permitiam emboscadas precisas, surpreendendo suas vítimas com ataques rápidos e violentos. A cauda longa ajudava no equilíbrio durante as perseguições e confrontos. Estudos sugerem que o Majungasaurus podia até praticar canibalismo em tempos de escassez, o que só reforça sua imagem de predador implacável e agressivo. Sua ferocidade, aliada à sua resistência e tática de caça, fazia dele uma verdadeira máquina de matar, dominando o topo da cadeia alimentar em seu ambiente hostil. O Majungasaurus não era apenas um caçador, mas um símbolo da brutalidade e da sobrevivência no mundo dos dinossauros. Giganotossauro, o caçador colossal. Imagine caminhar por uma planície há 95 milhões de anos e ouvir o som surdo de passos pesados se aproximando, fazendo o chão vibrar. Não era o Tiranossauro Rex. Era algo ainda mais aterrorizante em tamanho. O Giganotossauro, um dos maiores dinossauros carnívoros que já pisaram na Terra. Com cerca de 13 metros de comprimento e um peso de até 8 toneladas, esse monstro da América do Sul era a personificação da brutalidade. Diferente do T-Rex, que esmagava suas presas com mordidas devastadoras, o Giganotossauro caçava de forma ainda mais agressiva. Seus dentes não eram feitos para esmagar, mas para rasgar carne viva em movimento, como facas serrilhadas gigantes. A mandíbula era longa, com dentes afiados e curvos, ideais para atacar presas grandes, como os imensos saurópodes da época. O comportamento desse predador indica que caçava em grupo, o que o tornava ainda mais letal. Imagine um comboio de assassinos gigantes emboscando uma manada inteira de dinossauros herbívoros. A estratégia era simples e violenta: atacar, derrubar, despedaçar. A velocidade não era seu ponto forte, mas a força e o trabalho em equipe o colocavam entre os mais bem-sucedidos caçadores do Cretáceo. Fisicamente, seu corpo era musculoso, com patas traseiras fortes e uma cauda longa e rígida para equilíbrio. Seu crânio, apesar de leve, era imenso, quase 1,80 m de comprimento, e equipado com músculos poderosos que permitiam sacudir a presa para rasgar grandes pedaços de carne. A presença do Giganotossauro no topo da cadeia alimentar não era átomo. Ele era um predador supremo de sua região, e seu território era vasto, do que hoje é a Patagônia até áreas tropicais do antigo supercontinente Gondwana. Onde ele andava, o silêncio reinava. Não havia bravura suficiente entre suas presas para enfrentá-lo de frente. Tyrannosaurus Rex, o imperador da morte. Nenhum outro dinossauro carrega uma reputação tão aterradora quanto o Tyrannosaurus Rex. Seu nome, que significa Rei Lagarto Tirano, já anuncia o que ele representava: o ápice do terror pré-histórico. Com até 12 metros de comprimento, 4 metros de altura no quadril e pesando quase 9 toneladas, ele era uma máquina de matar com um único propósito: dominar. Mas sua verdadeira arma era a mordida. Estimativas
sugerem que sua mandíbula podia exercer até 6 toneladas de pressão, o suficiente para esmagar ossos como papel. Seus dentes, afiados e recurvados, chegavam a 30 centímetros de comprimento, capazes de penetrar profundamente na carne e quebrar ossos com facilidade brutal. Diferente de muitos gigantes, o T-Rex não era lento. Ele podia alcançar até 30 km/h e, com sua visão binocular e olfato aguçado, conseguia rastrear presas a quilômetros de distância. Era um predador oportunista, caçava quando podia, mas também roubava e se alimentava de carcaças, o que o tornava uma ameaça constante em todos os níveis da cadeia alimentar. Seu rugido, profundo e aterrador, ecoava nas florestas do Cretáceo, como o som da sentença de morte. Mesmo com braços pequenos, eles eram surpreendentemente fortes e equipados com garras afiadas, talvez usados para manter o equilíbrio durante ataques. Mas era sua presença, seu instinto assassino, que o tornava lendário. Ainda assim, existe um que o supera. Um monstro ainda mais agressivo e impiedoso espera no topo da nossa lista. Utahraptor, o rei da agressividade. O Utahraptor era um predador assustador do período Cretáceo, medindo até 7 metros de comprimento, muito maior que seus parentes Velociraptors. Seu corpo ágil e musculoso indicava uma criatura feita para velocidade e força. Com uma cabeça alongada, cheia de dentes afiados e serrilhados, cada mordida era capaz de dilacerar a carne das suas presas. Mas o que realmente o tornava mortal eram as enormes garras curvas em seus pés. Garras que podiam ultrapassar 20 centímetros, afiadas como lâminas usadas para perfurar e segurar suas vítimas. Este dinossauro não caçava sozinho. Estudos sugerem que o Utahraptor atacava em bandos coordenados, uma estratégia que aumentava suas chances de abater até mesmo presas muito maiores. Eles usavam sua velocidade para cercar e confundir, atacando com golpes precisos e violentos. A combinação de inteligência, força e agressividade fazia dele um predador implacável, capaz de dominar seu território com brutal eficiência. A pele do Utahraptor provavelmente era coberta por penas simples, como os de suas famílias de dromeosaurídeos, ajudando na termorregulação e talvez até em exibições sociais. Em cada movimentação, esse dinossauro deixava claro que a sobrevivência no mundo pré-histórico dependia de quem fosse mais rápido, mais forte e, acima de tudo, mais agressivo. O Utahraptor era, sem dúvida, um dos caçadores mais temidos da sua época.